sou Jéssica do Leitura Livre e estou aqui hoje com o Landulfo Almeida, autor do livro As Duas Faces do Destino. Landulfo, tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui participando desse projeto e espero ajudar aqui vocês no trabalho. Obrigada. Landulfo, como foi que surgiu a vontade de escrever um livro? Olha, eu acho que todo autor sempre gosta de escrever, né? Eu, quando eu era pequeno, fazia pequenas histórias em quadrinho e durante a minha adolescência e o início da faculdade eu gostava muito de escrever críticas de filmes, né? Então eu escrevia, mas guardava tudo para mim. E depois que eu entrei na vida profissional, numa área completamente não relacionada com a literatura, eu acabei deixando um pouco esse prazer de lado. E às vezes eu pegava, quando não tinha tempo, começava a escrever uma história, mas não tinha tempo de continuar, porque trabalhava muito. E às vezes fazia uma historinha pequena. E foi assim até quando minha filha pequena nasceu. Minha filha pequena nasceu, eu comecei a ler histórias de niná, contos de fada para ela. Mas quando ela foi crescendo, eu comecei a criar histórias para ela. Eu criei uma série de histórias, as histórias da princesa Lulu, o nome da minha filha é Luana. E aí comecei a escrever essas histórias para a babá poder contar para ela também, né? E repetir essa experiência. Acontece que isso aí reacendeu muito minha vontade de escrever, mas sempre nesse processo aumentou a quantidade de vezes que eu ia para o computador escrever, começar alguma coisa, mas não ganhava corpo, não aumentava. Mais uma vez, quando minha filha tinha 6 anos de idade, ela botou na cabeça que ela ia escrever um livro. E ela escreveu uma historinha no início, meio e fim, a gente inclusive publicou, mostrou para a escola. E aí veio aquela mudança, poxa, se com 6 anos uma criança, minha filha, pode escrever, por que eu não vou poder escrever o meu livro, né? E nessa época minha vida já estava assumindo, eu já tinha conseguido assumir um controle maior, já conseguia ter mais tempo livre, ficar mais tempo em casa. E aí um belo dia surgiu essa história na minha cabeça, eu comecei a escrever e não parei mais. E desde então eu não paro de escrever quase de nenhum. Assim, na sua opinião, qual a parte mais difícil de se tornar um escritor? Bom, primeiro a gente precisa definir o que é escritor, né? Porque a pessoa pode escrever as coisas dentro de casa e guardar, ele é um escritor, ele está escrevendo as histórias dele. Então, até aí não tem dificuldade. A dificuldade é você se assumir enquanto uma pessoa que gosta de escrever, que ama, que tem paixão pela escrita. Agora, você está falando de publicar um livro, aí os desafios são gigantescos. A gente sabe que o Brasil tem uma quantidade de leitores abaixo da média da América Latina, abaixo da média da Europa. A última pesquisa que a gente tem acesso é de 2011, que é assim que eu tive acesso, né? As editoras têm pesquisas um pouco mais novas. Mas em 2011 a gente tinha 50% da população brasileira considerada como leitora. Leitora dentro de que critério? Nos últimos 3 meses leu integral ou parcialmente um livro, pode ser inclusive livro didático. Então 50% era considerado leitor das pessoas que têm idade para ler e são alfabetizadas. E desses 50%, eles conseguiam ter uma média de 4 livros por ano. Só que, na realidade, esses 4 livros envolvem livro didático também. Então, na realidade, a gente está falando de romance, por exemplo, nós estamos falando de 1,35 romances por ano, em média, por leitor no Brasil em 2011. Essa realidade já mudou, está mudando bastante. Os blogs literários, a internet, os eventos, os próprios autores indo para frente do público, indo para os eventos, indo para a internet, indo para a autopublicação. Mudou muito isso, mas a gente não tem um dado mais novo. Então isso melhorou, mas a gente não sabe o quanto. A gente percebe que melhorou pelas bienais do livro, né, de São Paulo, de Rio. A gente vê como a quantidade de pessoas parece ter aumentado nesses eventos, principalmente jovens. Harry Potter teve um papel determinante nisso, né? As crianças começaram a ler com Harry Potter, continuaram a ler com Crepúsculo e estão lendo agora outras coisas. Paula Pimenta no Brasil, Thalita Rebouças, tem um papel fantástico, importantíssimo nisso, que é de capturar esses leitores jovens e fazer eles se apaixonarem pela leitura. Uma vez que o bicho da leitura pegou a criança, não larga mais. Você muda, amadurece, muda seu gênero predileto de leitura, mas você continua lendo. Então eu acho que a gente vai ter um futuro bem promissor para a leitura no Brasil. Mas é um desafio ainda para o autor conseguir entrar numa editora, ver seu livro publicado, colocado numa livraria. Isso ainda é muito complicado. E aí vem o papel
da autopublicação tem ajudado muito os autores hoje em dia e a vencer essa etapa de conseguir chegar numa editora e editora aceitar. As editoras brasileiras, de forma geral, não pegam autor novo, desconhecido. Isso tem mudado nos últimos 2 anos. Algumas editoras já estão começando a escolher, a trazer autores. Até a Rocco, que há muito tempo não trazia um autor novo nacional, já colocou uma linha para autores nacionais como parte da editora. A gente vê a própria Intrínseca, que também é uma editora nova, mas também não estava trazendo muito autor nacional, e agora já está trazendo. E a maioria das editoras está começando a abrir as portas para essa nova realidade. Certo. Landulfo, eu li que você se formou pela UFBA em Engenharia Elétrica, não foi isso? Exatamente, Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica. O que foi que te levou a sair desse mercado e entrar no mercado da literatura? Na realidade, eu fui saindo aos poucos, porque eu praticamente nunca trabalhei com engenharia elétrica efetivamente, né? Eu me formei e fui trabalhar com desenvolvimento de software para a área de automação industrial, mas aí me foi oferecida uma oportunidade gerencial, eu acabei fazendo um curso de intensivo de administração na Getúlio Vargas, na época eu morava em São Paulo. Depois voltei para Salvador, virei empresário, dentro da área de tecnologia, mais empresário. Né? Fiz um MBA na área de marketing. Né? Aí fui trabalhar como executivo da área de vendas, sempre ligado a empresas de tecnologia, mas não dentro da minha formação original. Então assim, eu sempre fui adepto da possibilidade de a gente mudar e de a gente aproveitar o que está na frente da gente. Alguns anos atrás, quando eu consegui mais tempo, né, eu efetivamente passei a trabalhar com Bolsa de Valores, né, me apaixonei por Bolsa de Valores, comecei a trabalhar com isso. E aí eu consegui ter tempo livre, né? Ter bastante tempo livre. E aí a escrita foi tomando, aquela paixão anterior foi tomando cada vez mais corpo, cada vez mais volume, e aí eu comecei a escrever mais. Então acho que para mim foi uma coisa natural, cada processo foi uma mudança gradual, não foi do dia para a noite. E você é o autor de As Duas Faces do Destino. O que foi que te levou qual foi a sua inspiração para você estar escrevendo esse livro? As Duas Faces do Destino, ele lida com muitos assuntos, né? É um thriller de mistério, com porções generosas de aventura, de romance e com espinha dorsal de ficção científica. Eu sou um apaixonado por ficção científica, por fantasia, mas gosto de todos os gêneros. Nessa época que eu estava logo antes de começar a escrever esse livro, eu vi muitos documentários sobre a possibilidade da existência de universos múltiplos, ou seja, a gente não tem apenas um universo que a gente está conhecendo, existe um multiverso, né? Então eu vi vários documentários sobre isso, eu gosto muito de ciência, sempre gostei e li muito sobre isso, e aí comecei a pensar, poxa, que tal seria se alguém desse outro universo viesse aqui e com um propósito muito específico, né, e que trouxesse essa realidade nossa, nova, né, assim, incrível ainda, embora a ciência, um ramo da física, ainda acredite hoje firmemente na possibilidade de existir um multiverso. Outros ramos da física são contrários a essa premissa, então a ideia que ainda não é amplamente aceita, principalmente pelo cidadão comum. Então, que tal se um cidadão comum se deparasse com uma pessoa que diz ser de um universo diferente, que tem um objetivo? E que tal se essa pessoa fosse um baiano que estivesse andando, fazendo o Cooper deles no Jardim de Alá, e fosse uma pessoa que tivesse já com 40 anos de idade, um pouco desiludida, e a gente acaba recorrendo um pouquinho às referências da gente no primeiro livro, isso é inevitável, quase todo autor tem isso. Então eu peguei muito o meu universo, o que aconteceria se no meu universo entrasse essa história? E aí daí saiu a premissa do livro e daí ele se desenvolveu. Landulfo, qual o principal diferencial do seu livro As Duas Faces do Destino, comparado com outros livros de ficção científica? Olha, o maior diferencial para mim é que ele tem os dois pés fincados no chão. Toda a ficção científica do meu livro, ela envolve ou uma teoria que já existe ou um protótipo em andamento. Eu acabo com essa mistura de uma pessoa que vem de um universo paralelo vindo para cá e um universo que é mais desenvolvido que o nosso, isso também é uma coisa que dá mais interesse ao leitor, né? Então ela está trazendo uma série de informações novas e eu parti do quê? Para criar esse mundo novo que existe em Aqua e para as informações que ela traz e a aplicação disso aqui na Terra. Eu usei protótipos em andamento, estudos em andamento em diversas áreas do conhecimento humano, né? O personagem principal ele vai se tornar um milionário e ele vai investir em vários negócios aproveitando essa informação que a Adriana traz desse universo paralelo, desse outro mundo, desse planeta chamado Aqua. E
Então, assim, esses pés no chão, essa possibilidade de, dada aquela premissa de existirem multiversos, daquela pessoa poder atravessar de um outro universo para o nosso, aquela história toda você sente que ela é factível, poderia acontecer. Porque eu estou me baseando tudo em projeções em cima de uma realidade que já existe. Né? Além do que, a emoção, né? Eu acho que a gente, quando a gente lê um livro internacional, a gente gosta, curte, acha legal, mas a ideia de eu misturar isso tudo com os personagens principais brasileiros, eu acho que dá um gosto maior pra gente, porque o livro é internacional, tem partes que acontecem nos Estados Unidos, tem partes que acontecem na Europa, especialmente na Inglaterra, mas a maior parte está aqui, e os personagens são daqui. Então, como é que esses personagens enfrentam isso, como eles se transformam? E eu acho que essa possibilidade de identificação brasileira também é um diferencial para o público nacional, para o público daquele Brasil. Quando você acabou de escrever o livro, você mandou para algumas editoras o seu original para ser aprovado? Mandei. O que acontece é o seguinte, eu não conhecia absolutamente nada desse mercado. Então, eu simplesmente escolhi aquelas editoras cujos livros eu gostava mais de ler e mandei para elas. Só que a maioria delas nem aceitava o original nacional, naquela época. Né? Hoje, inclusive, algumas delas já aceitam. Mas naquela época, muitas vezes não analisamos originais que não venham através de um agente literário, ou não estamos no momento recebendo originais de autores nacionais desconhecidos, novos. E eu não tentei muitos. Eu digo, olha, eu não conheço isso. E aí me veio essa possibilidade. Eu li uma reportagem na Veja falando sobre autores nacionais de sucesso, e aí citou o André Bianco, que é um autor que eu gosto, um autor de livros de vampiro, um autor nacional, e ele falou que ele estava há muito tempo na Novo Século, que é essa editora que eu estou hoje. Quando eu tenho contato, eu descobri que eles tinham um plano de trabalho que você poderia efetivamente bancar parte da produção do livro, e eles tratariam não só da editoração, como da capa, como da distribuição, como da revisão. E eu achei que era uma proposta interessante, eu achei que era uma forma de me dar visibilidade, e aí eu entrei com essa proposta e aceitei a proposta deles e paguei para fazer a minha publicação. Certo. Seu livro ele é publicado pelo o selo Novos Talentos, né? Isso, da Novo Século. Isso. Como é fazer parte desse selo? Olha, é interessante porque você conhece muita gente. Você, na realidade, se torna parte da editora. Então, os eventos, a gente vai para a Bienal, a gente fica lá no stand da editora. A gente conhece os outros autores, sejam eles da Novo Século, sejam da Novos Talentos. Né? Alguns saíram da Novos Talentos, já estão no selo principal. E aí a gente vai trocando experiências. Todo mundo está no Novos Talentos, está num barco parecido com o que você está, o que você entrou. Ou seja, são pessoas que estão querendo começar, né, que podem já ter livros publicados antes, mas sem destaque, sem ser com uma editora grande, talvez autopublicação, e estão fazendo essa tentativa também. Então existe uma troca de experiências natural que acontece entre essas pessoas. Então é um processo interessante, eu acho que é uma alternativa interessante de você estar entrando no mercado. E você, Landulfo, falando por você, o que é que você acha sobre autopublicação? Olha, a autopublicação, eu acho que ela tem dois aspectos. No Brasil ela só tem um, que é efetivamente você dar um pontapé inicial para o autor se tornar conhecido. Então, você não pode ser avaliado, você querer que uma editora apenas leia o seu primeiro livro, o seu primeiro original e aceite você, não é que você não possa ser ótimo e possa ser aceito, mas são muitos originais que a editora recebe. Como é que ela vai filtrar você entre os outros? De repente a premissa não é a mais interessante, mas você desenvolve aquilo de uma forma maravilhosa. Né? Mas a editora não tem tempo de entrar no detalhe de todos os livros. Ela faz uma leitura básica e rápida daqueles originais e decide o que fazer com aquilo. Né? Então, é querer demais, vamos dizer assim, que dê certo logo da primeira vez com uma grande editora. Se você entrar através da autopublicação, seja ela, e tem várias formas de autopublicação, né? Você pode fazer só autopublicação, você entrar ali, por exemplo, na Amazon e publicar o seu livro digital por sua conta. É um processo mais simples. Você só vai ter o livro digital, não vai ter o livro físico, mas é uma forma de você ganhar popularidade. Se você ficar bastante popular na Amazon, uma editora pode se interessar por você. Outra possibilidade é você fazer uma população gratuita através do Wattpad. Até antes disso, né? O Wattpad é uma rede, quase uma rede social para quem
quer ler livros de autores que estão publicando ali aquele livro. Então, ali, se você tem muitos seguidores, leitores, né, também você pode chamar a atenção de uma editora para o seu segundo livro. Já conheço vários casos, tanto de um quanto de outro, né, que já estão hoje em editoras grandes. Você pode também ainda optar por você fazer a publicação digital e a pessoa, se quiser pedir o livro, é produzido especialmente aquele exemplar para ele, tem um preço X que a pessoa pode pagar, mas vai receber o livro físico também. É uma outra opção, várias empresas fazem isso hoje no Brasil. E você pode efetivamente meter a mão na massa. O que eu quero dizer com isso? Você pode escrever, mandar pagar alguém para revisar, pagar alguém para fazer a capa, pagar a editora para prensar o livro, imprimir o livro e basicamente fazer o processo todo e sair oferecendo um livro para vender nas feiras ou em eventos ou ir nas livrarias e pedir para deixar o livro lá e fazer o seu cadastro nas livrarias. Algumas vão aceitar você, outras não. Então todos esses são métodos de você dar entrada no mercado. Ou esse, por exemplo, que eu usei da Novo Certo, várias editoras estão fazendo hoje. Você bancar e a editora grande te dá todo o suporte dela, inclusive de distribuição. Né? E aí tudo vai depender do seu objetivo, do seu público-alvo, da sua capacidade de desembolsar dinheiro para fazer isso. Mas eu acho que são todos elementos importantes capazes de alavancar a carreira do escritor para ele chegar numa editora grande. Nos Estados Unidos a gente já tem uma outra etapa. Já tem autores famosos que estão optando por fazer a autopublicação para que eles ganhem mais, porque na autopublicação praticamente todo o valor do livro vai refletir para você. Se você for o livro físico, sempre vai ficar 50% com a livraria, e 50% que ficaria antes com a editora e uma parte com você, 10% para o autor, 40% para a editora, esses 50% ficariam para você. Né? Então tem essa opção. Ou se for o livro digital, praticamente todo o dinheiro é vertido para você com uma taxa ali que é cobrada pelo meio que vai fazer a distribuição. Né? Então a Amazon vai cobrar um percentual do valor do preço que você bota no produto, mas basicamente o preço todo você recebe. Né? Então às vezes é inclusive mais interessante. Se você pegar 10% de um livro que custa R$40, é R$4. Se você cobrar R$6 na Amazon, você ganha mais do que isso, mesmo com o percentual que você deixará lá para a empresa que está sendo o meio de distribuição digital daquele livro. Então, nos Estados Unidos tem autores grandes optando por lançar livros só dentro de uma plataforma digital ou só fazendo uma autopublicação. Um ou outro, ainda é uma coisa incipiente. Mas no Brasil é basicamente isso que eu falei, alavancagem para o cara conseguir um espaço na mídia ou um espaço nas editoras. O que você acha sobre o mercado literário brasileiro? Eu acho que o mercado é em crescimento. Eu acho que a gente, como eu falei, tem passado de uma realidade de 2011, que a gente tinha muito poucos leitores, para uma realidade onde os leitores estão aumentando muito, principalmente os mais jovens, que se tornarão adultos leitores e que espero ensinem seus filhos a lerem também. Então estamos em um mercado em crescimento, né? E estamos num momento especialmente interessante, porque as editoras elas estão abrindo os olhos para o autor nacional. Eles estão vendo que o autor nacional também está conseguindo vender bastante e estão abrindo as portas para esse autor. Mesmo editoras como a Rocco que não faziam isso, ou a própria Intrínseca também não fazia isso muito. Né? A Rocco não fazia isso com autores novos, né, do nada praticamente. A Intrínseca também não, e agora já está mudando um pouco. Eu estou falando essas duas que eu me lembro agora, mas várias estão nesse processo, né, de criar uma divisão para autores novos, porque estão percebendo esse potencial. Né? Eu acho que os blogs literários ajudaram muito nisso, a divulgar os livros, a divulgar os autores nacionais. Claro, essas ferramentas como o Wattpad, a própria Amazon no Brasil, o crescimento dela tem servido bastante também para isso. Mas eu acho que ainda tem um outro elemento mais recente que está ajudando. Né? O livro internacional, não sei se o grande público sabe, mas quando um autor internacional está publicando aqui, essa editora comprou os direitos de publicação. Ela faz lá uma oferta e às vezes essa compra é muito cara. E é em dólar, normalmente. Então, se você gasta $200 mil com a cotação do dólar de hoje, o investimento que a empresa tem que fazer em marketing para poder garantir que ele vai ter retorno daquele investimento, que não é garantido, só porque fez sucesso lá fora, pode ou não fazer sucesso aqui. Né? Claro que existe uma probabilidade, mas pode não dar certo. Ele não pode arriscar que não aconteça. Então o que ele faz? Ele vai lá e paga para fazer publicidade em revista, ele paga para fazer publicidade no Scoob, né, que é uma rede social para amantes dos livros.
ele paga eventualmente gôndolas de determinadas livrarias, porque algumas livrarias você paga para aquele lugar como você paga no supermercado, para você expor melhor o seu produto. Né? Então a gente tem que gastar muito com isso também, proporcionalmente. Então, entre isso e você investir num autor nacional, você vai investir muito menos. Poucas editoras fazem adiantamento do valor do livro para o autor. Algumas já fazem aqui no Brasil, mas nem todas. Né? Além disso, o investimento inicial pode ser menor. Você não precisa fazer uma produção muito grande. Porque se você pagou $200 mil para lançar um livro, você tem que produzir muito livro para aquilo valer a pena e tem que vender muito livro. Retorno. Um autor nacional, você pode pagar um pouco e efetivamente testar se aquilo ali está efetivamente dando o resultado que a editora se está dando o resultado e a editora está esperando. Eu espero que eu vou vender 40 mil livros desse autor. Então ele faz lá, ele não precisa imprimir 100 mil livros, ele imprime 40 mil. Ou ele pode imprimir 10 mil, ver como é que aqueles 10 mil andam, se sai rápido, depois imprimir os outros 30. Ele não precisa imprimir os 40 de uma vez. Né? No caso, se você já pagou 200 mil num livro, você tem que, não sei quantos mil livros, você tem que mandar imprimir logo uma vez, porque tem que dar certo. Não pode dar errado. O valor da impressão é mínimo perto desse valor que o cara já pagou do bicho. 200 mil a quase R$4 o dólar, são R$1 milhão. Né? Então não é pouca coisa. Para você acha que tem alguma resistência de algumas editoras em aceitar esses manuscritos de autores que não são conhecidos? Algumas editoras ainda exigem que isso entre através de um agente literário, que são poucos que existem no Brasil. Algumas editoras simplesmente não aceitam, elas vão lá e te chamam, se for o caso, mas não recebem. Mas a grande maioria hoje já está recebendo. Já está recebendo. É claro que recebe um mundo gigante, mas já está acontecendo uma valorização desse processo, um cuidado com esse processo em muitas editoras. É como eu disse, editoras que antes nunca abriam as portas para receber esse original já estão recebendo. Outras que já recebiam, estão recebendo com maior atenção. Teve editora que marcou hora, editora grande, marcou hora na Bienal do Rio para atender os autores novos que quisessem levar lá o seu book proposal, ou seja, a sua proposta de livro, para que eles analisassem se tem interesse em receber efetivamente o livro. Né? Já está se criando metodologia, já estamos começando a usar metodologias já usadas nos Estados Unidos há mais tempo para fazer esse processo de seleção, inclusive. Entendi. Logo no comecinho, mas logo quando você lançou o livro, qual foi a sua maneira de divulgação? Para você estar divulgando a sua obra, você usou muitos sites literários, muito blog? Logo quando eu lancei, né, a minha expectativa era muito pequena. A minha expectativa era vender ali para os amigos, para os conhecidos, para os meus ex-alunos, que eu já fui professor. Então a divulgação foi basicamente pelas minhas redes sociais mesmo. Né? Ali pelo LinkedIn, pelo Facebook, e boca a boca mesmo, mandando e-mail para as pessoas também. Só depois é que eu fui descobrir que existia blog literário, depois é que eu fui descobrir que existiam outras ferramentas para divulgação. Descobri que existia o Scoob, e aí a gente começou a fazer muita utilização do blog literário. Você mandar livro para os blogs literários, pedir resenha. Tanto que hoje, graças a Deus, eu tenho quase 100 resenhas positivas lá na página do Facebook do livro. As pessoas nos blogs gostaram, deram seus pareceres positivos sobre o livro. E aí você vai entrando num modo contínuo. Você vai recebendo essas coisas, divulgando, aí você descobre que existem eventos literários, aí você começa a pedir para participar dos eventos, e aí você vai para os eventos, e isso também você divulga, você tira foto, você também utiliza muito das redes sociais. Né? Então, hoje utiliza-se muito a internet como um todo, redes sociais, blogs literários e a participação de eventos específicos. Hoje eu não vou tanto, eu escolho mais quais que eu vou, porque é um custo grande, né? Para você se deslocar para outros estados, né? Para poder participar de um evento. Então, hoje eu estou escolhendo um pouco mais. Quando lançar o próximo livro, aí a gente intensifica um pouco mais isso de novo. Falando em próximo livro, você já tem a história, já começou a escrever? Não, já terminei já. Pra quando? Não, já terminei e já estou naquele processo. Mandei para algumas editoras, para elas avaliarem.
Aí, hoje eu já não sou desconhecido, né? Então já tenho uma referência, já tenho um livro lançado. Eu criei vários programas na internet, né, para entrevistar autores e entrevistar pessoas do meio literário. Então a gente fez Na Mira dos Autores. Em 2014 a gente entrevistou muita gente, entrevistou Eduardo Spohr, André Bianco, e muitos outros autores interessantes. Eu participei como convidado dos programas do Eu Leio Brasil também, em que a gente entrevistou Paulo Pimenta, Rita Rebouças. Então assim, eu já sou a pessoa mais conhecida, né, do meio literário, já conheço as pessoas, já conheço editores, já conheço autores. Então chegar nas editoras já fica mais fácil. Então eu inclusive aconselho todo mundo que é autor iniciante que faça esse processo, participe dos eventos. É lá nos eventos que ele vai conhecer o editor, o colega autor, e vai eventualmente ser convidado para outras atividades e vai começar a abrir as portas no meio, além do fato de você já ter um material para mostrar, né? Não só o seu original, mas um livro já publicado. Então estou nessa fase de deixar os livros com as editoras. Algumas só recebem no ano que vem, já deixaram de receber esse ano, então mandei para algumas, vou mandar alguns logo no início do ano, e aí depois a gente vai ver com as respostas o que a gente vai fazer. Landulfo, como o mercado digital está crescendo muito aqui no Brasil, o que é que você acha? Qual a sua opinião sobre os e-books? Olha, eu acho que o e-book ele cresceu muito nos Estados Unidos e se achava que ele ia crescer eternamente e tomar o lugar do livro físico. Isso não aconteceu, ele estacionou no crescimento, ele atingiu um patamar no percentual de vendas e ficou por ali. E no Brasil acho que vai acontecer a mesma coisa, só que a gente ainda está com um percentual muito pequeno. As editoras, inclusive, não estão dando muita atenção, a maioria delas, à publicação no formato digital, porque ela ainda representa um formato pequeno, né, uma quantidade pequena das vendas, um percentual pequeno, e ainda tem um elemento nocivo que é a pirataria. Né? Então, assim, a pirataria tem atrapalhado muito o mercado digital. Então, tem editora que diz, não vou nem lançar em digital porque a gente vai ganhar pouco e vão piratear seu livro. Né? Então, tem essa postura, não vou dizer quem, mas já ouvi essas histórias também. Mas é efetivamente um ponto de entrada, um meio de entrada interessantíssimo para o autor se autopublicar. Né? A gente já tem escritores vivendo de literatura com e-book aqui no Brasil, vendendo bastante e-book. E o e-book abre as portas também para a editora grande depois. Né? Então a gente tem escritores aqui ganhando muito, tendo muito sucesso. Né? Inclusive a gente tem aqui uma baiana, Tatiana Amaral, né? Que tanto no Wattpad tem uma quantidade de seguidores enorme, quanto na Amazon, e está sempre nas listas dos mais vendidos, e já fez a sua publicação, já foi chamada para editoras maiores. Pela Pandora ela lançou alguns livros e estão vendendo muito bem, porque ela já é uma editora conhecida, e a editora então investe, não vamos fazer força para estar nas livrarias, e aí o livro está na livraria, vende. Né? E ela já tem um público cativo que ela conquistou nas redes sociais. Porque é isso, porque com a criação dos e-books, muito se pensa que o livro físico vai acabar, mas não é a expectativa hoje, diante dos números que a gente tem de uma sociedade que já está há mais tempo brincando com essa ferramenta que é a sociedade americana. Né? Então já estacionou lá, porque assim, acho que o livro físico não vai perder o seu lugar. Eu acho que ele tem, é claro que tem uma série de tipos de gêneros que são interessantes, muito interessantes para você ter no meio digital, como por exemplo o livro didático, né? Até porque ele está se atualizando sempre, até porque você pode puxar uma imagem, puxar um filme, e aquilo vai enriquecer o teu conhecimento, o teu aprendizado. Mas para o romance, eventualmente, para determinados romances, o livro digital ajudou bastante, né? Os 50 Tons de Cinza fizeram muito sucesso por uma série de motivos, não vou fazer análise do detalhe até agora, mas um elemento que notoriamente ajudou o livro foi o fato de que as pessoas podiam ler o livro sem ninguém saber que elas estavam lendo um livro erótico. Né? Você está vendo lá no leitor digital e ninguém sabe o conteúdo que está ali. Então isso ajudou também. Então assim, existem muitas mídias que vão ser favorecidas pelo livro digital. Então ele vai existir, vai ganhar o seu lugar, mas não acho que ele vai tomar todo o espaço. E eu acho, mais uma vez, reforço, é um meio de entrada interessante. Landulfo, você faz parte de vários projetos que envolvem a literatura, como o Infinito Criativo das Letras, Na Mira dos Autores e Eu Leio Brasil. Para você, qual a importância deles?
Olha, cada programa que a gente participou, ele teve uma intenção, né? Na mira dos autores, a gente quis efetivamente trazer para o leitor informações sobre aquele autor predileto dele. Ele queria aproximar o autor do seu leitor e o leitor do seu autor. Então a gente, 4 autores estavam lá entrevistando alguém mais conhecido, alguém mais popular, para que a gente mostrasse esse histórico de onde ele veio, né, que tipo de literatura ele escreve, né, para tentar estimular as pessoas que não conhecem a conhecer aquele autor e estimular os leitores daquele autor a lerem outras obras dele ou lerem até outros autores. Né? Então o público-alvo foi efetivamente o leitor. Já o Eu Leio Brasil também teve esse mesmo público-alvo, mas a gente diminuiu um pouco a faixa etária. Era um programa que acontecia durante as tardes, e então a gente focou em leitores mais jovens e autores que escreviam para esses leitores, né? Como Thalita Rebouças, como Paula Pimenta, né? Foi muito interessante. E a gente fez um para o escritor, ou seja, para aquele público-alvo. A gente fez o Papo de Escritor, em que a gente conversou com autores também, mas sobre temas específicos da literatura, ou com editores, assessores de imprensa, profissionais de marketing, agentes literários, para mostrar para o autor como é que essas coisas funcionam, né? Como é que efetivamente o mercado literário funciona, para que ele possa acessar com maior facilidade, né, esse caminho, que é o caminho da escrita tão desafiador aqui no Brasil. Landulfo, muito obrigada pela entrevista, para o Leitura Livre. E assim que lançar o livro, tá bom? Avise pra gente. Pode deixar, aviso sim. Eu que agradeço a vocês aí. Bom, parabéns pelo trabalho, pela escolha do tema, do trabalho e sucesso aí pra vocês. Obrigada.